Oi, primeiro ano. Essa semana nós vamos começar o estudo das leis ponderais, certo? Que são as leis relacionadas ao estudo das massas das substâncias, né? Das massas das reações químicas. E dentro do estudo dessas leis ponderais, nós vamos ver, né, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, que foram os dois principais cientistas a estudarem a relação de quantidade de massa das substâncias, né, nas reações químicas. Então, resumidamente, essas leis ponderais elas têm como objetivo verificar, né, que em uma reação química, a massa das minhas substâncias elas se conservam, né? Ou seja, a quantidade de massa dos meus reagentes, né, a soma da quantidade de massa dos meus reagentes precisa ser igual à quantidade de massa dos meus produtos e vice-versa, certo? Eu não posso ter uma quantidade a mais nem uma quantidade a menos. Essas quantidades elas precisam ser exatamente iguais. Com essa lei, né, a gente precisa compreender que essas leis, né, o estudo dessas leis, elas se aplicam a reações químicas que foram realizadas, né, e estudadas em sistemas fechados. Então, para eu compreender a relação entre massas de uma substância, eu preciso ter um sistema fechado, né? Eu não posso tentar verificar a massa da substância em um recipiente, né, em um sistema aberto. Por quê? Em um sistema aberto, eu posso ter perda, né, de massa de substâncias. Por exemplo, eu quero estudar a massa de uma reação de combustão, né? A reação de combustão é uma reação de queima, né? E a gente sabe que numa reação de queima, de combustão, a gente tem produtos que são transformados em produtos gasosos, né? Se eu estiver em um sistema aberto, eu vou perder esse meu gás para o espaço, né? Então, eu não vou conseguir estudar a massa dele, porque eu vou perder a massa. Então, a massa total dos meus produtos vai ser diferente, né? Então, eu preciso ter um sistema fechado para que eu possa compreender e entender a massa dessas minhas substâncias que foram envolvidas na minha reação, certo? E aí a gente vai perceber, né, ao longo do estudo dessas leis ponderais, que houveram dois cientistas que foram mais importantes no estudo das massas das substâncias. E a gente começa com Lavoisier, né? Lavoisier, que já é, inclusive, um nome bem conhecido, né? Um cientista bem conhecido, e ele ficou realmente muito conhecido como o pai da química moderna, né? Pelos seus estudos com relações de massa nas reações químicas, né? Ele foi um dos principais estudiosos sobre essas quantidades de massa. E o que diz essa lei de Lavoisier, né? Também conhecida como lei da conservação da massa. Essa lei de Lavoisier, ela me diz essa frase que inclusive vocês já conhecem, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, de acordo com Lavoisier, a massa de uma reação química, ela é conservada. Eu não posso criar uma substância e nem posso perder a massa de uma substância. Essa massa ela é apenas transformada, né, em outra substância química. Então, nada se perde, né, nada desaparece ao nada na natureza e nada se cria, né? Eu não posso criar uma substância do nada. Tudo é fruto de transformação. Então, tudo que existe, todas as substâncias existentes, absolutamente todas, elas foram frutos de reações químicas de outras substâncias, né? Que foram transformadas nas substâncias que nós conhecemos hoje. Então, nessa lei de Lavoisier, né, lei de conservação da massa, ou lei de conservação da matéria, também pode ser chamada assim, ele diz que no interior de recipientes fechados, né, ó, frisando os recipientes fechados, a massa total não varia, qualquer que sejam as transformações que venham a ocorrer. Então, eu tenho um recipiente fechado e coloquei reagentes dentro desse recipiente. Ocorreu uma transformação química dentro desse recipiente. Então, a mesma massa que uma balança estava medindo antes da minha reação, ela vai medir depois da minha reação. Um exemplo, eu coloquei 13 gramas de um papel qualquer dentro de um recipiente fechado e fiz uma reação de combustão, né? Queimei esse papel. A gente sabe que o papel, após ser queimado, ele vai se transformar em outra coisa completamente diferente, né? Inclusive, o aspecto dele é diferente. A gente pega a cinza do papel e sente como se ela fosse muito mais leve do que o papel em si antes de ser queimado, né? Porque o que aconteceu? Porque parte daqueles reagentes que estavam no meu papel
eles se transformaram em substâncias gasosas, né? Então, a massa dessa substância gasosa, ela precisa ser considerada também. No recipiente fechado, a gente tem como, né, prender a massa dessas substâncias gasosas. Então, a mesma quantidade, os 13 gramas de papel que eu tinha antes, após ele ser queimado e transformado em outras substâncias, eu vou ter as mesmas 13 gramas de outras substâncias que foram formadas após a combustão, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma equação química, onde eu tenho 3 gramas de carbono mais 8 gramas de gás oxigênio, formando 11 gramas de dióxido de carbono. Note que a quantidade da soma dos meus reagentes, 8 mais 3, é igual à massa do meu produto, certo? Então, eu não posso pegar 3 gramas de carbono mais 8 gramas de gás oxigênio e obter 10 gramas de gás carbônico, né? Vai ficar faltando alguma coisa. Então, o Lavoisier diz justamente isso, que a minha massa ela é conservada. Então, a soma da massa dos meus reagentes tem que ser igual à massa dos meus produtos, certo? A gente tem esse exemplo aqui que vai ajudar, inclusive, vocês a resolverem o exercício dessa semana, certo? Então, prestem atenção. O exemplo diz o seguinte: a reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. A massa de gás carbônico obtida foi de... Então, eu tinha como reagente 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de gás oxigênio, formando, né, gás carbônico e água. A água, eu sei a quantidade, eu não sei a quantidade do gás carbônico, certo? E é isso justamente que eu quero saber. Mas se eu sei que, de acordo com a lei de Lavoisier, a mesma quantidade de massa de reagentes tem que ser a mesma quantidade de massa de produtos, então vai ficar fácil de descobrir, né? Por exemplo, quanto eu tenho de reagentes? 23 gramas de álcool etílico mais 48 gramas de gás oxigênio, eu tenho 71 gramas de reagente, né? Então, eu também preciso ter 71 gramas de produtos. Eu já sei que eu tenho 27 gramas de água. Então, para eu chegar em 71, só eu subtrair esse valor de água, né, do valor total da massa, e eu vou obter a quantidade de gás carbônico, né? Então, para eu descobrir a massa de gás carbônico, eu pego 71, que é a massa total, né? Tanto de reagente como de produtos que eu preciso ter no final, menos 27, que é a massa da água, né? 71 menos 27 é igual a 44 gramas, então essa vai ser a massa de gás carbônico que eu vou ter nessa minha reação, né? Notem que esses 44 gramas de gás carbônico mais os 27 gramas de água dá exatamente 71 gramas de produtos, né? Então, os mesmos 71 gramas que eu tinha de reagentes, álcool etílico e oxigênio, é a mesma quantidade de massa, 71 gramas de produtos, que é o meu gás carbônico e água, certo? Temos aqui outro exemplo mais teórico sobre a lei de Lavoisier, né? Vamos ver quais dessas afirmações estão corretas, né? Acerca de uma reação química, considere as seguintes afirmações. A primeira afirmação diz que a massa numa reação química, ela se conserva. A massa ela se conserva sim, de acordo com a lei de Lavoisier, né? A massa não é criada nem é perdida, ela é apenas transformada. Então, eu continuo com a mesma quantidade de massa que eu tinha antes da minha reação química, né? Quantidade de massa de produtos tem que ser a mesma quantidade de reagentes. Então, a massa se conserva. As moléculas se conservam? Não, as moléculas não se conservam. Porque se eu tenho uma reação química, né? Se eu tenho uma reação química, as minhas moléculas elas vão ser modificadas, né? Os meus reagentes vão ser transformados em outras substâncias. Se são outras substâncias, são moléculas diferentes, certo? Então, as moléculas elas não se conservam. Os átomos, eles se conservam? Se conservam sim, né? Porque os meus produtos, eles vão ser substâncias diferentes, né? Mas eles vão ser frutos do rearranjo desses meus átomos que formavam as moléculas dos meus reagentes, né? Então, eu não vou ter moléculas iguais, mas os átomos das moléculas novas vão ser os mesmos dos meus reagentes, né? Então, os átomos se conservam sim. Então, corretas estão as afirmativas 1 e 3, né? Que a massa se conserva e os átomos se conservam. Não se conservam as moléculas porque elas vão ser modificadas, né? Formando outras substâncias.
Bom, outro cientista muito importante, né, nas leis das massas é a lei de Proust, né? Proust, ele foi um farmacêutico e químico que contribuiu bastante para o estudo das massas, né? Principalmente pelo fato de ele ser farmacêutico, né? Como ele produzia fármacos, né, medicamentos, então para a produção desses medicamentos ele precisava de quê? De quantidades exatas, né, de substâncias para utilizar nos medicamentos que ele produzia. Então ele deu grande contribuição para o estudo dessas leis ponderais. E aí, essa lei de Proust, também conhecida como lei das proporções físicas ou lei das proporções constantes, né? Ela diz o seguinte, que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, ele diz que a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos, elas existem com uma proporção, né? Eu não pego quantidades aleatórias dos meus reagentes para formar uma quantidade de produto. Sempre vai existir uma proporção. A gente tem um exemplo aqui dessas duas equações mostrando a mesma reação química, só que com quantidades, né, de reagentes e produtos diferentes. Nós temos aqui 3 gramas de carbono mais 8 gramas de gás oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico. Notem que nessa segunda reação, eu só fiz dobrar a quantidade, né, de reagentes e, consequentemente, a de produtos, né? Agora eu tenho 6 gramas de carbono mais 16 gramas de oxigênio, formando, né, o dobro de produtos, como eu dobrei o reagente. Então, consequentemente, o produto ele não vai triplicar nem quadriplicar, né? Ele vai dobrar. Tenho 22 gramas de dióxido de carbono. Então, notem que existe uma proporção, né? Por exemplo, com 2 gramas de água e 16 gramas de oxigênio, eu posso formar 18 gramas de gás carbono, de água, desculpe. E com 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio, eu posso formar 32 gramas de água, né? Então, existe sempre uma proporção de 1 para 8 entre o oxigênio e o hidrogênio, né? Sempre que eu aumentar, né, uma vez mais a minha quantidade de hidrogênio, eu vou estar aumentando 8 vezes mais a minha massa de oxigênio, certo? Então, Proust diz que qualquer que seja o método de obtenção de uma substância, né, se for através do calor, através da luz, tanto faz o método que eu obtive, ela é sempre formada pelos mesmos elementos químicos, né? Os elementos eles não vão se modificar, porém eles vão se combinar numa proporção diferente, né? Numa mesma proporção, mas com quantidades diferentes, né? A proporção permanece a mesma. E aí, como consequência dessa lei de Proust, a gente tem os cálculos estequiométricos, né? O que é um cálculo estequiométrico? Ele é um cálculo que nos permite prever, né, a quantidade das substâncias que vão participar numa reação química. Por exemplo, eu sei que para formar 18 gramas de água, eu preciso de 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Mas vamos supor que eu quero formar 72 gramas de água. Quanto de hidrogênio e de oxigênio eu vou precisar? Né? O cálculo estequiométrico vai nos dizer isso. Ou se, por exemplo, eu souber que com 32 gramas de oxigênio eu formo 36 gramas de água. E eu não sei quanto de hidrogênio eu vou usar. Então, o cálculo estequiométrico também vai nos dizer essas proporções, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo do cálculo estequiométrico aplicado na lei de Proust, né? A lei das proporções constantes. Esse exemplo ele diz o seguinte: sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem todo com 1,5 gramas de hidrogênio, produzindo gás amoníaco, né? Ou gás amônio. A massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade suficiente de hidrogênio é... Então, vamos analisar a primeira parte do enunciado, né? Ele disse que eu tinha 7 gramas de nitrogênio reagindo com 1,5 gramas de hidrogênio e formei 8,5 gramas de gás amoníaco. Note que aqui a gente já percebe a interação da lei de Lavoisier, né? Eu tenho quantidade de massas de reagentes igual a quantidade de massa do meu produto, né? 7 gramas mais 1,5 gramas igual a 8,5 gramas, certo? Essa questão está pedindo para eu dizer
quanto de produto, né, quanto de gás amoníaco eu vou obter se eu tiver 2,1 gramas de nitrogênio. Isso aí a gente vai resolver com uma regra de 3 simples, né? Se eu sei que 7 gramas de nitrogênio, desculpa, gente, se eu sei que 7 gramas de nitrogênio me dão 8,5 gramas de gás amoníaco, e agora eu tenho 2,1 gramas de nitrogênio, quanto de gás amoníaco eu vou obter? A gente faz uma regrinha de 3, né? Multiplicando meios por extremos. 7 vezes M, 7M, 2,1 vezes 8,5, 17,85, né? Esse 7 que está multiplicando o M passa para baixo passa para após a vírgula, a igualdade, né? Abaixo do 17,85, só que ele passa dividindo, né? Eu troco o sinal. Então, para eu descobrir a massa do meu gás amoníaco, quando eu tenho 2,1 gramas de nitrogênio, eu pego a minha quantidade de 17,85 e divido por 7, que é igual a 2,55 gramas. Então, esses 2,55 gramas vai ser a quantidade de gás amoníaco que eu vou conseguir produzir se eu tiver 2,1 gramas de gás nitrogênio, certo? Esses exercícios, né, que eu expliquei aqui para vocês, esses exemplos vão ajudar vocês a resolver as atividades. Caso vocês queiram, né, complementar o estudo nas páginas do livro didático de vocês, da 25 a 35 tem esse conteúdo, ok? Bons estudos e até a próxima semana.